Greetings, friends. Saudações, amigos! Hoje concluímos nossa série de 3 partes sobre o que Jesus está fazendo no céu agora, ao considerarmos o ministério de Cristo no santuário celestial. Esta é a nossa crença fundamental adventista do sétimo dia número 24, conforme descrito no site adv.st/crencas, mostrado na parte inferior da tela. Anteriormente, vimos como o santuário terrestre e todos os seus serviços apontavam para Jesus, o Cordeiro de Deus. Mas uma vez que Jesus veio à Terra e assumiu as consequências do pecado por nós, ao morrer na cruz, ele acabou com a necessidade de sacrifícios de animais. Jesus é o único sacrifício verdadeiro que pode prover nossa salvação. Após sua ressurreição e ascensão, Cristo começou seu ministério no santuário celestial, onde serve como nosso advogado e intercessor. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Lemos em Romanos 8:34. Ele está entre nós e Satanás, e também nos conecta diretamente ao Pai. O ministério de intercessão de Jesus nos dá a oportunidade de experimentar a salvação. Quando pedimos perdão, ele aplica seu sangue para cobrir nossos pecados. Ele também serve como nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Alguns podem se perguntar, no entanto, se o sacrifício de Cristo foi suficiente, o que resta fazer no santuário celestial? É útil lembrar que no tabernáculo terrestre, depois que o cordeiro era morto, seu sangue era aspergido dentro do santuário, transferindo simbolicamente o pecado para o santuário. O pecador foi perdoado, mas seu pecado permaneceu no santuário. E assim como o serviço terreno tinha um dia de expiação anual para limpar o pecado do santuário, o santuário celestial também deve ser purificado. Mas o que significa purificar o santuário? No céu, é mantido um registro da vida de cada pessoa, narrando tudo o que já dissemos ou fizemos. São esses registros que serão estudados durante o julgamento. A Bíblia nos diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Quando pedimos perdão, Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E enquanto ele se deleita em perdoar nossos pecados, ele também tem a responsabilidade de se livrar deles. O profeta Daniel viu o santuário celestial e sua purificação em uma visão de Deus. Durante esta visão, ele teve uma visão geral dos eventos mundiais futuros. Então ele ouviu uma discussão interessante. Até quando durará a visão? Pergunta a um santo em Daniel 8:13. Outro santo responde: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ao estudar essa profecia, os estudiosos da Bíblia descobriram que este período de tempo representa 2.300 anos. Daniel 9:25 explica que o início desta profecia ocorreria quando a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém fosse dada. Esta ordem foi dada pelo rei Artaxerxes em 457 a.C. Começando nesta data, o fim da profecia seria no ano de 1844. Em 1800, um grupo de crentes que leu essas profecias acreditava que a terra era o santuário e que a purificação do santuário seria na segunda vinda de Jesus. Assim como o santuário terrestre era purificado no dia da expiação, eles acreditavam que Jesus retornaria no dia da expiação, em 1844, que caiu em 22 de outubro daquele ano. Imagine a grande decepção deles quando Jesus não veio na data que eles esperavam. No entanto, através de mais oração e estudo da Bíblia, descobriu-se que a Bíblia não ensinava que a terra era o santuário. Eles viram que Deus tinha um santuário celestial. Assim como os sacrifícios de animais eram um tipo do antítipo do sacrifício de Jesus, o dia da expiação terrestre era o tipo.
enquanto a purificação do santuário celestial era o antitipo. Em vez de retornar à terra no dia da expiação, Deus Pai e Jesus, o Filho de Deus, iniciaram um processo de purificação do santuário celestial no lugar santíssimo. O sangue de Jesus é suficiente para cobrir os pecados de cada pessoa que já viveu. No entanto, deve haver um tempo de investigação. De quem ele precisa cobrir os pecados? Quem tomou a decisão de aceitar sua dádiva de perdão? Quem entregou sua vida a ele? Daniel, ao ver o julgamento em visão, escreveu: Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Seu trono eram chamas de fogo, suas rodas eram fogo ardente. Miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. À medida que os livros de registro são revisados, o caso de cada pessoa é decidido. O profeta Zacarias também fala sobre essa cena do tribunal e a descreve da seguinte maneira: Josué, um sumo sacerdote, está diante do anjo do Senhor. Satanás está à mão direita dele para se lhe opor. Josué percebe que ele está trajado de vestes sujas e fica ali, envergonhado, enquanto Satanás o acusa. Seus pecados passados surgem como uma razão pela qual ele não deveria ser aceito por Deus. Então uma voz ecoa: O Senhor te repreende, ó Satanás. O Senhor, o justo juiz, olha para Josué. Tirai-lhe as vestes sujas. Ele ordena. Então o Senhor diz a Josué: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Amigos, assim como Josué, chegamos ao julgamento com roupas sujas. O profeta Isaías escreve que todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus nos purifica e nos dá seu próprio manto de justiça. Quando nos rendemos a Ele, Ele guiará nosso caso através do julgamento. Ele está do nosso lado. Ele promete: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Nossa parte é confessar nossos pecados, aceitar seu dom de perdão e entregar nossa vida à sua liderança. Ele se alegre em nos salvar. Não precisamos temer o julgamento com Jesus ao nosso lado. Em breve, vão ser ditas as palavras: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Uma vez que essas palavras sejam pronunciadas, o caso de cada pessoa terá sido decidido. Aqueles que são a favor e aqueles que são contra Deus. Por mais que o coração de amor de Deus queira salvar cada pessoa, Ele respeita as escolhas que cada pessoa fez. Jesus terá terminado sua obra de intercessão. O último pecado foi apagado. O santuário celestial foi purificado do pecado. Após a purificação do santuário celestial, Jesus vai retornar à terra e todos os que escolheram aceitar sua dádiva de salvação se juntarão a Ele e a seus anjos no ar, prontos para ir para o céu. Agora mesmo, Jesus permanece no santuário celestial. Ele está pronto para perdoar nossos pecados assim que estivermos prontos para confessá-los. Ele está pronto para acreditar em nossa conta o preço que pagou. Você aceitou seu dom de perdão e purificação? Se não, eu convido você a fazê-lo agora mesmo, enquanto oramos juntos. Pai nosso que estás nos céus, obrigado por enviares Jesus para pagar o preço pelos nossos pecados, para nos dar seu manto de justiça, para comunicar o poder santificador em nossas vidas, para nos tornarmos cada vez mais
semelhantes a Ele, Cristo. Obrigado por este dom da salvação. Senhor, agora nos entregamos em Tuas mãos, pedindo que Tu nos guies durante o julgamento. Como podemos nos perder se confessarmos nossos pecados e nos colocarmos ao lado de Jesus? Ele nos conduzirá. Obrigado por nos ouvires nesta oração e pelo poderoso e maravilhoso privilégio da salvação por meio de Jesus Cristo, em cujo nome nós pedimos. Amém. Amen.